Aleluia. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Olha só, hoje é forte, hein? Fica aí ligadinho. Enquanto Pedro afundava, Jesus o segurava. É o tema da mensagem de hoje. Enquanto Pedro afundava, Jesus o segurava. É o tema de hoje, tá bom? Mateus capítulo 14, versículo 22. Saudação aqui com a minha mamãezinha, meu padrasto Evandro também. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Minha mãezinha sempre ligada aqui, vai servando. Glória a Deus. Eu salvo todos os irmãos e irmãs também, em nome de Jesus. Você que ligou agora, fique aí, compartilhe o nosso canal, tá bom? Compartilhe o link do nosso canal, se inscreva no nosso canal, para que você também receba mensagem, tá bom? Em nome de Jesus. Então compartilhe o link e se inscreva no nosso canal aí, no canal do Pastor Tarcísio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Pois bem, hoje o tema aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia é: enquanto Pedro afundava, Jesus o segurava. Então é um tema maravilhoso hoje aqui para você. Fica aí até o finalzinho, né? Vou estar aqui com você, você que já esteve aqui. Eu quero perguntar para você que está aqui ligadinho, né? Já ouvindo a mensagem. Você já teve aí essa sensação de estar afundando, como esse tema aqui que eu acabei de falar? Enquanto Pedro afundava, Jesus o segurava. Você já teve essa sensação de estar afundando? Você já teve essa sensação? Não literalmente em águas que eu estou falando, né? Não em águas, você tomando banho e está afundando. Mas eu estou falando afundando em dívidas, afundando na tristeza da vida, né? Afundando em crises familiares. Quantos afundamentos em crises familiares, né? Ou até mesmo afundando na fé. Você já está passando por isso ou você já passou por isso? Então hoje eu quero aqui te lembrar de algo poderoso. Porque às vezes a gente esquece, né? Mas hoje eu quero lembrar você, dentro dessa mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia, algo poderoso da parte de Deus. Que enquanto Pedro, aqui a Bíblia diz que enquanto Pedro ele afundava, Jesus o segurava, né? É o que está escrito. E essa mensagem é para você mesmo que está lutando, para você mesmo que está aí querendo desistir, né? É para você que está orando e parece que Deus está em silêncio. Fica comigo, fica até o final da mensagem, sabe por quê? Porque Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa mensagem poderosa do quadro Aprendendo com a Bíblia. Bom, Mateus 14, 22 ao 33. Você lê aí, tá bom? Porque senão fica grande o áudio. A Bíblia vai dizer que Jesus aqui, em Mateus 14, 22 ao 33, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo ordena aos discípulos que entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto ele sobe ao monte para orar. E no meio da madrugada, a Bíblia diz que o barco está sendo açoitado pelo vento, o barco está sendo açoitado pelas ondas. E de repente, quem aparece? Jesus. E ele vem andando sobre o mar, o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que os discípulos se assustaram. Os discípulos se assustam e pensam que é o quê? Um fantasma. É um fantasma, mas Jesus ele responde assim, Jesus diz assim: sou eu, não temas. Maravilhoso ouvir essa voz de Jesus dizendo assim, né? Você que está afundando no barco aí, Jesus está dizendo para você: sou eu, não temas. Então Pedro aqui diz assim, olha o que Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, se é tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus respondeu para ele assim: vem, né? Vem. E a Bíblia vai dizer que o Pedro, a gente fala que ele tem pouca fé, mas a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai. Pedro ele anda sobre as águas, o Pedro. A gente às vezes fala do Pedro, mas será que a gente tinha coragem de sair naquela tempestade, de sair do barco, hein? E essa tempestade que você está enfrentando, você teria coragem de sair? Aqui a Bíblia está dizendo que Pedro ele anda sobre as águas, mas quando ele repara ali na força do vento, que ele começou a olhar os ventos fortes demais, querendo levar ele, né? Afundar ele. Então o que acontece com Pedro? Ele sente medo. E ele começa a afundar. Por quê? Porque ele sentiu medo. Quando você sente medo, quando você sente o pavor,
você perde um pouco a confiança em Deus. E o que acontece? O que acontece então aqui? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estende a mão e o segura. Jesus estende a mão na hora que ele começa a afundar e o segura. E imediatamente, a Bíblia vai dizer no versículo 31, olha, e imediatamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Tá vendo? Pouca fé, por que você está duvidando que Deus vai mudar a sua história, que Deus pode tirar você desse barco que está afundando, né? E o que isso nos ensina dentro dessa palavra? Está ensinando para nós aqui que o Senhor Jesus não espera você afundar por completo. O Senhor Jesus não espera eu, você, nós afundarmos por completo. Nosso Senhor, ele segura. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos levanta. Mesmo quando a nossa fé ela é falha, mesmo quando a nossa fé é pouca, o Senhor Jesus está por ali para nos ajudar, né? A fidelidade do Senhor Jesus Cristo, ela permanece. Mesmo você não tendo fé, mesmo você duvidando, ele é fiel para cumprir. Se ele falou que ele está com você, ele está. Ele está comigo, ele está com você. A Bíblia diz que Jesus, aqui a gente começa a entender que o Senhor Jesus Cristo, ele não criticou Pedro enquanto ele estava afundando, enquanto ele afundava ali, ele não criticou. Ele socorreu primeiro. E só depois ele deu uma corrigida, né? Homem de pouca fé, quer dizer, estava dando uma corrigida. Ô, cadê a sua fé? Né? E você que está ouvindo a mensagem, cadê a sua fé? Falar que tem fé é uma coisa, agora você tem que mostrar que realmente você tem fé. É a hora de você enfrentar a tempestade de cabeça erguida, sabendo que Jesus está com você, que ele está do seu lado. Não é só palavras, ele realmente existe. A Bíblia diz que ele existe, ele não está só na palavra que nós estamos aqui estudando. Imagina alguém que aprendeu a nadar, mas que ainda não confia totalmente na própria capacidade de nadar. Imagina uma pessoa assim. Aí essa pessoa, ela começa a atravessar uma piscina de um lado para o outro, mas no meio do caminho, essa pessoa que começou a aprender a nadar, ela olha para os lados, e ela percebe que está longe a borda para ela chegar ainda do outro lado da piscina. E está fundo. E o medo toma conta dessa pessoa. E ela começa o quê? A afundar. Mas o instrutor está lá fora da piscina. O instrutor olhando. Né? Está lá do lado de fora. E o instrutor, quando ele vê isso, né, ele segura antes de qualquer tragédia. Ele segura essa pessoa que está aprendendo a nadar. Ele segura antes dela se afundar ou de qualquer tragédia. Assim é Jesus. Ele está ao nosso lado em cada passo de fé que nós damos. Mesmo que você não consiga atravessar tudo com firmeza, o Senhor Jesus Cristo está aí para segurar você pela sua mão, para te levantar, para te ajudar. Quantas pessoas começam bem na fé, né? Quantas pessoas começam bem na fé? Começam bem na caminhada com Deus, mas no meio da tempestade, quando vem a tempestade, olha para o problema. E quando olha para o problema, se assustam, se afundam. Mas sabe o que é lindo? O lindo é que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele não largou Pedro e ele não vai largar você que está ouvindo essa mensagem também. Ele vai estar com você. Creia nisto. Creia e tenha uma posse e confia no Senhor Jesus. E se Pedro ali naquela hora, vamos aqui imaginar uma coisa. Se Pedro naquela hora, né, se Pedro ali não tivesse pedido socorro naquela hora, se o Pedro não tivesse gritado por socorro, né, quando ele estava afundando, que ele gritou, né? E se ele ficasse ali tentando se salvar sozinho, sem pedir ajuda para Jesus, é possível que ele tivesse afundado, sim ou não? É possível que ele tivesse afundado nas águas. O milagre não está apenas em nadar sobre as águas. O milagre também está em reconhecer a nossa fraqueza e clamar por socorro pelo Senhor Jesus Cristo. Senhor, salva-me, Senhor Jesus, me ajuda. Tem que clamar, tem que pedir socorro para Ele. Talvez hoje você esteja afogando em emoções. Talvez você esteja hoje afogando em dívidas.
em dúvidas, clame a Deus, clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele ainda está no controle. Ele ainda segura na tua mão. Ele é Deus, é poderoso. Sabe, meus irmãos e amados irmãos, louvado seja Deus. O inimigo, né? Sempre eu vou dar um alerta aqui contra o inimigo, né? O inimigo, ele quer que nós venhamos olhar para o vento, para a tempestade, para a crise, para o números, né, da vida, para os diagnósticos do médico. O inimigo, ele quer te fazer você esquecer que Jesus ainda está no barco com você, ou mesmo sob as águas junto com você, cuidando de tudo. Então não permita que a dúvida apague a tua fé no Senhor Jesus Cristo. E dentro dessa palavra, eu quero chamar aqui você ao arrependimento e à renúncia também de alguma coisa na sua vida. Renúncia, arrependimento e salvação. Salvação vem de Jesus. Pedro estava afundando, mas não deixou o quê? Não deixou o orgulho impedir o grito por socorro, né? Que ele gritou por socorro por Jesus. Tem muita gente afundando no pecado. Muita gente afundando no pecado. Nessa história de somos salvos pela graça, os pecados estão cada dia mais aumentando. Então tem gente afundando no pecado, mas ainda não teve coragem de clamar a Jesus. Está afundando no pecado, está cheio de problemas, mas ainda não clamou a Jesus. Hoje é o dia de você renunciar. Dentro dessa mensagem, hoje é o dia que está sendo levado ao teu coração, essa mensagem, hoje é o dia de você reconhecer que sem Jesus não dá para você caminhar sozinha, não dá para você caminhar sozinho sobre nenhuma tempestade, não dá. E hoje é o tempo de você se arrepender, de você falar: Senhor, me salva. Se arrependa e peça para Ele: salva-me, Senhor. Salva-me. Você pode estar no meio do mar, os ventos podem estar fortes, a fé parece pequena, mas Jesus está estendendo a mão para você. Ele não vai te deixar afundar. Não tenha medo do vento. Tenha fé no Deus que controla o vento. Tem um vento forte, mas quem controla o vento forte é Ele, é Jesus. Ele mandou o vento quietar e o vento. O mesmo Jesus que te chamou é o mesmo Jesus que vai te sustentar. E o melhor de tudo, sabe o que é? Quando vocês voltarem para o barco, os ventos vão cessar. O vento vai cessar. E eu creio em nome de Jesus. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Essa luta, essa batalha que você está enfrentando, essa crise, essa tempestade, é para você se aproximar mais de Jesus. Aquela tempestade foi um aprendizado para os discípulos a se aproximar, chegarem mais até o Messias, que estava com eles ali no barco. No barco não, né? Veio andando sobre as águas, mostrando que não precisa de Jesus estava andando junto com ele dentro do barco. Jesus estava lá na montanha, né? No monte. Jesus veio andando sobre as águas. Quando ouviu lá os gritos, o alvoroço deles gritando, né? A tempestade, eles remando e não ia. Jesus veio andando sobre o mar para ajudar eles. Talvez você está nessa situação. Clame, ore, jejue, se consagra, renuncie, se arrependa. Porque além de Jesus te tirar dessa situação, Ele ainda vai te salvar você, tu e tua casa, para morar no céu. Em nome de Jesus. Vou deixar por aqui essa mensagem. Eu já creio que você já entendeu o chamado de Deus para você, a mensagem para você. Eu creio que vai vir vitória para a tua vida, se você crer nesse Deus. Continue crendo. Não desista. Não vá pelo caminho errado. Vá pelo caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Vamos orar em nome de Jesus? Quero orar aqui para entregar essa mensagem para você, para o nosso Deus, aliás, né? Você não, você já está ouvindo, mas para que Deus venha operar maravilha na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, Deus de poder, ó Deus de glória, nesta hora, Senhor, Pai querido, eu oro, meu Deus, por cada ouvinte desta palavra, desta mensagem. Eu oro por esse meu irmão, eu oro por esta minha irmã, meu Pai, que talvez, meu Pai, esteja passando, meu Deus, por um momento difícil, por um vento forte, uma tempestade inesperada, Pai.
Talvez, meu Pai, eles estejam como Pedro. Senhor, eles estejam com medo. Meu Deus, eles estão aflitos, pensando em desistir, afundando emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, estende, Senhor, a tua mão poderosa agora. Levanta essa vida, restaura a fé desse coração que já pensou até em parar de caminhar, meu Pai, na fé. Meu Deus, o Senhor não deixou Pedro afundar por completo. E eu creio que essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã também não vai afundar. Em nome de Jesus, Pai. Toca na mente cansada. Toca na alma ferida, Pai querido. Renova, Senhor, a esperança. Reacende, meu Deus, a fé desta pessoa. Meu Deus, que meus queridos irmãos e irmãs vão estar ouvindo esta mensagem, que eles sintam agora, meu Deus, a tua presença invadindo o ambiente onde eles estão, meu Pai, ouvindo. E que cada lágrima seja enxugada por Ti, meu Pai, pelo Teu poder. Meu Deus, e por algum motivo, se por algum motivo, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem se afastou de Ti, Pai. Meu Deus, que hoje ela seja o dia, meu Pai, do reencontro dela, do recomeço dela, da reconciliação dela contigo. Que ela volte a andar, meu Deus, por fé e não por vista. Que ela volte a andar contigo, Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor já abençoou cada ouvinte agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos crendo. Amém e amém, Jesus. Amém.